Olá, boa noite, boa noite. Espero que esteja todo mundo me escutando bem. Acho que a gente entrou um pouquinho adiantado, 5 minutinhos antes. Esperar um pouquinho, ver se o pessoal vai entrando. Olá, olá, boa noite para todo mundo. Olá, Studio Organizer. Boa noite. A gente entrou um pouquinho antes. Olá, pessoal. Tá me escutando bem? Tá me escutando direitinho? Eu vou sair de novo. Ah, agora tá entrando, agora tá entrando. Ana Paula, oi Ana, tudo bom? Oi Haroldo, tudo bem com vocês? Deu um delay, aqui eu já estava um tempinho online. A Ana, oi Ana, tudo bom? Bom você aqui. Beleza. Bom ter vocês aqui, viu? Depois de um tempinho fora das lives, a gente até colocou um post, na verdade um story. Acabei tendo um probleminha de saúde, eu tive uma broncopneumonia, tive que dar uma paralisada, meio que à força, mas agora com um pique redobrado. Bom, gente, muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos começar? A gente falar um pouquinho da live de hoje. Bom, a gente hoje vai falar sobre os aspectos financeiros da empresa, né? Às vezes as pessoas perguntam, falam, nossa, Cris, vocês estão colocando, por que vocês não falam sobre obra, sobre projeto, dá algumas dicas, né? Oi, Estevão, tudo bom? E a gente fala assim, na verdade, o nosso foco é realmente para quem é empresário, para quem é dono de residência, que todo mundo tem uma residência, mas são outros aspectos também. E na verdade, o arquiteto ele tem contato com tudo isso, com todas essas faces, né? Então, quando a gente idealizou esse novo formato de série das lives da Amador, o que a gente quis abordar? O ponto de vista do empresário nessa toda essa reestruturação da empresa diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? É uma forma humana da gente poder olhar e poder ajudar, né? Porque assim fica tudo muito confuso, muito conturbado e a gente. Então, sem mais delongas, eu queria anunciar essa pessoa que eu estou muito feliz hoje dele estar aqui. Ele, cara que tem uma vida super corrida, uma pessoa super competente, uma excelente pessoa que eu posso considerar um amigo. É o Haroldo Matsumoto. Ele é o consultor sócio da Prospera Educação Corporativa. Eu vou colocar ele aqui, já dividir a tela comigo, para ele mesmo se apresentar, porque o trabalho dele é um trabalho muito bacana e eu queria que ele mesmo explicasse, que nada como o dono do próprio negócio para poder contar aquilo que ele faz, né?
Do navio. Oi, Haroldo, tudo bom? Oi, Cris, tudo bem? Tudo Tudo jóia, bem, e pessoal? você? Cris, muito obrigado aí pelo convite, viu? É um prazer imenso aí Imagina. estar compartilhando essa live com você e trocar um pouquinho de experiência. Espero poder, num bate-papo aí, eu sei que a fase que a gente está enfrentando não é das mais fáceis, talvez seja o maior desafio aí da maioria dos empresários que esteja nos assistindo ou que vá assistir depois, né, na gravação. Então, eu vou E, tentar o máximo possível contribuir aí com o pessoal que está nos assistindo aí, Cris. E brigadão mesmo aí pela amizade, consideração e o convite. Estou muito contente, viu, Cris? É muito bacana isso. ai, eu também, Haroldo, muito obrigado mesmo de coração de você estar aqui com a gente, viu? Deixa eu te falar, antes da gente começar, conta um pouquinho o que a Prospera faz. Ah, Queria que tá você bom. contasse um pouco do teu trabalho, o que vocês fazem. Legal, vamos lá. Como a Cris comentou no início, né? Eu sou sócio consultor aqui da Prospera. Nós trabalhamos, pessoal, muito com as pequenas e médias empresas em quatro grandes áreas, né? Em marketing, RH, finanças e processos. Por que a gente acabou abraçando quatro grandes áreas dentro da empresa ao invés de se concentrar em uma e ser especialista? Na verdade, nós acreditamos muito numa visão sistêmica do negócio. E até para não ter um problema de que você melhora, por exemplo, a parte de marketing, você vende bem, mas de repente você não calcula o seu preço de venda adequado e você vende ele com prejuízo. Então, quanto mais você vende, maior é o seu problema. E aí, às vezes, você vende, mas cobra certo, mas de repente a entrega é tão árdua, né? A Cris que trabalha com projetos, se isso não tiver um projeto de execução muito bem elaborado em acompanhamento, a gente sabe que o previsto da obra acaba ultrapassando se tiver um controle profissional, né, Cris? Então, É o processo verdade. também acaba influenciando aí na questão de retrabalho, de despesas que não estavam previstas, enfim, uma série de problemas e fora, às vezes, gerar um descontamento com o cliente. E na parte de gestão de pessoas, né? É assim, pessoal, com tudo isso de tecnologia, ainda mais nessa quarentena que a gente está vivenciando, a tecnologia nos ajuda, mas por trás existem as pessoas. E se existe uma pessoa ali que vista a camisa da empresa, que contribua com o objetivo principal, que reme junto com o dono da empresa, tudo isso que a gente está falando não funciona, né? Então a gente acredita muito, Cris, que se você tiver uma visão do todo e de cada uma trabalhando sincronizado, a empresa ela consegue atingir resultados excelentes, né? E aí entra uma questão da educação corporativa que a gente bate muito forte aqui na Prospera, Cris. Uhum. Ela vai ter um crescimento, naturalmente, trabalhando nessas quatro áreas, mas se você estimular a sua empresa, a sua equipe a aprender e se desenvolver ao longo do tempo, aí os resultados são assim estratosféricos, porque ela aprende conforme os problemas vão aparecendo. Essa é a essência da educação corporativa. Você tem o objetivo da empresa, você se desenvolve e gera competências e conhecimento para depois trabalhar isso. Né? Acho que foi bem longo aí, Maravilhoso. né? Mas é só para o pessoal entender um pouquinho do que a gente faz. E para É, contribuir, Cris, a Prospera agora em junho vai completar, perdão, em julho, vai completar 5 anos. Então que eu queria trazer para bacana. vocês essa história, né, de 185 empresas que a gente atendeu e inclusive o assunto que nós vamos trabalhar hoje, né, que é a área de finanças, nós vamos falar isso e a gente tem bastante caso aí para contar e ajudar, se puder. Ai, que legal. Não, com certeza. A gente vai ter um tempo bem legal para a gente poder falar isso. E é o que você falou, acho que é importante falar, tratar isso tudo como um organismo, né? Que eu comentei no início da live. A gente também falou, nossa, por que você não fala de obras? Fala assim, são assuntos óbvios. A gente, no decorrer das lives, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, um projeto ele não caminha se não tiver estrutura financeira. O projeto não caminha se não tiver a questão dos funcionários envolvidos no processo, né? Se não tiver a questão da venda. Então, a gente tem que tratar a empresa como um organismo mesmo, e que tudo funcione e que nada fique capenga, né? Que fique tudo equilibrado, na verdade, né? Essa é a palavra, Cris, equilíbrio. É isso mesmo. Equilíbrio. Legal. Ah, então vamos lá, vamos começar. A gente, na verdade, a gente fez um roteirinho, né, eu e o Haroldo, para dar uma estrutura e poder mostrar para vocês. É, é como se você estivesse pegando um fio de barbante, pega ele no início e vai correndo, né? É um processo, né, Haroldo, para as pessoas poderem ficarem mais seguras de como agir. E quando a gente fala, né, nessa crise toda que está acontecendo, ou de repente numa eventual crise, né, não precisa ser essa especificamente, quando a gente fala do aspecto financeiro, qual é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, né? Onde é que a gente começa? Qual é a primeira.
a gente levanta a caneta e começa, né? Como é que a gente faz? Vamos lá, Cris. Vou tentar assim, passar o máximo de informação para vocês colocarem em prática, tá, Cris? Eu acho que primeiro fazer um raio-x de como é que está a sua situação financeira. E às vezes, Cris, infelizmente nessa pandemia, teve muito empresário que conforme foi se complicando, ou a questão de não ter grana para pagar as contas, ou já estava tomado com empréstimo no banco, o cara está com tanto problema que ele fala assim, não quero mais mexer nisso. Olha, eu vou cuidar da venda, de atender cliente, mas o financeiro eu não quero mexer porque eu não aguento mais. Chega nesse ponto, só que é um perigo, porque na mesma hora que ele está tão assim cansado e com problemas na área financeira, ele deixa de ver isso, aí as coisas complicam ainda mais. Então, minha sugestão é ele respirar fundo, tomar um fôlego e falar, vou enfrentar esse financeiro. Se eu estou com um problema nele, nós vamos encarar ele, e o primeiro passo é o seguinte, é você analisar tudo que você tem de despesa na sua empresa, tudo mesmo, Cris. E desde do aluguel, telefone, internet, tudo mesmo. Até aquela despesa que você tem, né, de alimentar, tudo. E aí, Cris, olhar o que você tem de receita. Olha, aqui esse cliente é um contrato, então todo mês entra esse valor. Olha, isso aqui a venda é única, então só vai entrar esse mês, mas o dinheiro de verdade entra mês que vem porque está no cartão de crédito. Então, esse cliente aqui, ele já vem atrasando as parcelas, então ele pode ter inadimplência agora em junho. Quer dizer, ele vê na parte de receita o que realmente ele tem para receber, considerando aqueles que talvez ele não receba por causa da inadimplência, e aqueles que ele tem certeza que vai ter em caixa, porque ele faz uma projeção, Cris, do que ele vai precisar de dinheiro ou não de recurso. Então, o primeiro passo é isso, é entender o que está acontecendo do dinheiro da empresa dele. O que está saindo, o que está entrando seria o principal, né? Legal. E aí, Cris, o que muitos empresários eles entram mas muito em confusão mesmo, é que quando a gente vai prestar uma consultoria, a gente fala assim, olha, vou chutar um número, tá bom, Cris? Eu tenho beleza, receita, fica à vontade. Vou chutar um número aqui, ó. Eu recebo 20 mil por mês de receita na minha empresa, tá? E aí eu olhei aqui, puxa, com tudo isso, minha despesa é 19 mil, pelo que eu sei. Aí vai um cartão de crédito que ele passou, um cartão corporativo, é uma compra que ele fez um boleto que eu não estava esperando, aí passa para 23 mil de despesa e 20 mil de receita. E aí ele bate o olho naquela conta e fala assim, puxa, Haroldo, não tenho o que cortar, eu já enxuguei a minha empresa ao máximo. Não acontece isso, Cris? Acontece. É as escorregadas, né? Ele olha ali as contas e fala, tudo é importante, não tem onde cortar. Só que eu estou fechando 3 mil negativo todo mês. Então, não precisa de um consultor para fazer isso que eu vou falar agora. É olhar cada item e falar, para minha operação, para minha empresa se manter de pé, isso aqui realmente é essencial? Haroldo, eu tenho internet de 200 megas, 300 megas em fibra óptica. Você precisa mesmo de 300 megas, né, por segundo pagando R$180? Será que uma internet de 60 não atende nesse momento você? O Haroldo tem razão. Olha só, de 180 para 60, Cris, virou 1/3 a despesa de internet. É isso que eu quero dizer, sabe? No momento de crise, pessoal, nós temos que pensar as despesas, as essenciais para manter nossa operação de pé, sem dívida. Porque como a gente não sabe muito bem o prazo para a gente passar isso, talvez isso se complique mais, tá? Então, estou falando aí, mas... né? De repente, se o pessoal que estiver assistindo, Cris, é legal também se quiser perguntar, interagir, mega à vontade. Levantar as dúvidas, né? Exato. Não, legal. Pessoal, coloquem as dúvidas de vocês também, para a gente poder também, enfim, esclarecendo e fiquem à vontade. E aí, Haroldo, assim, a gente vai fazer esse raio-x, né? A gente enxerga, enfim, tá com prejuízo, tem uma receitinha lá sobrando. O que você aconselharia? Lógico, a gente tem que analisar empresa a empresa. Mas, por exemplo, o que a gente poderia dar direcionamento para a aplicação desse capital, né? Para que a gente consiga, de repente, alavancar mais vendas, ou a gente se retrair mesmo e tentar, que nem você falou, tem a questão das receitas que vão entrando. Como é que a gente vai tateando isso? Você tem como, por exemplo, explicar isso para a gente de uma forma que, enfim, você conseguiria passar para a gente? Sim, sim. Na prática, a gente pede muito para o dono da empresa analisar essa sobra de caixa, né, que ele tem para investir e verificar. O primeiro ponto é o seguinte: se ele tiver com algum empréstimo, né, que a gente chama da empresa estar alavancada,
ele analisar esses juros. Vou dar um exemplo. O pior de todos, Cris, é o cheque especial. É aquele famoso LIS, né? Que a gente vê lá, pô, eu tenho 5 mil na conta, mas meu cheque especial, meu LIS, é 50 mil. E tem muitos empresários que eles acham que aquilo é dele, é o caixa dele, né? Ah, não tem problema. Se eu gastar 12 mil, tem 50 mil ali que vai cobrir. Não faça isso, porque aqueles juros é o maior que existe no mercado e talvez no mundo. Então, assim, se ele usa muito o cheque especial, eu particularmente usaria para tentar diminuir essa dependência do cheque especial com essa primeira reserva. Então, o primeiro passo é a dívida com juros altos absurdos. Legal. Certo. Aí, ele vai olhar para a empresa dele. Caramba, e agora? Então, já resolvi o cheque especial, não preciso. Aí ele vai ver quanto que ele precisa de capital de giro para ir pagando as contas mês a mês. E aí, de verdade, ele só sabe qual que é a sobra para ele ter para investir. Então, vamos supor que o meu entra e sai de dinheiro por mês é 10 mil. Então, eu já separei 10 mil. Opa, sobrou ainda mais 20 mil, Haroldo, para eu aplicar na minha empresa. Aí, legal. Então, já temos ali, então, sair de juros altos, capital de giro da empresa garantido. Agora, nós vamos para outros passos. O terceiro passo, aí agora sim é bem assim, uma visão marqueteira, tá, Cris? Assim, tudo na empresa é despesa. Concorda comigo? Um escritório, a parte de estrutura, internet, água, luz, tudo despesa. A única área que gera receita é o quê? Vendas. Vendas. Exato. Então, talvez eu usaria essa sobra para poder investir mais de como eu faço a captação de dinheiro. De geração de receita para a empresa, tá? Porém, tem que tomar um mega cuidado, Cris. Por que eu digo cuidado? Para não se aventurar em ferramentas que ele não domina. Vamos dar um exemplo, tá bom? A gente está fazendo uma live aqui pelo Instagram, né, Cris? Aí eu e você, a gente escuta muito. Vamos impulsionar no Instagram, nosso público tá lá, tá todo mundo vendendo pelo Instagram, mas eu não vendo. Exemplo, tá bom? Aí o empresário fala, vou pôr dinheiro nesse negócio. Aí ele faz um post bonito, põe dinheiro lá, impulsiona, põe lá 150, 50, que seja o valor. Aí não vem nada. Aí fala, mas será? Aí ele aposta mais 100, mais 200, vai ainda não tem resultado. Aí o que aconteceu? Perdemos um recurso. Sim. Então, o que eu queria comentar? Para ele, então, fazer o investimento nesse momento, onde ele sabe que dá retorno. Vou dar um exemplo. Faz de conta que ele está acostumado muito a pegar o telefone, ligar para a carteira de clientes dele e pedir indicação. Sim. Eu prefiro que ele faça isso. Que é uma coisa que ele já vem fazendo, já está acostumado, e ele sabe que se ele ligar para X, gera aí umas 3 ou 4 indicações para o negócio dele. Top. Beleza. Agora, se ele se capacita ou se contrata uma empresa que sabe o que está fazendo nas redes sociais, aí é legal. Aí ele vê se a pessoa não é muito charlatã, né? Hein, Cris? Para não cair no conto vigário. Opa, com certeza. E até porque, né, assim, mesmo vamos dizer, os profissionais que são super capacitados, eles falam que demora um tempo para você conseguir ter esse tipo de retorno, né? Ou até uma coisa que eu acho que eu complementaria, Haroldo, assim, escutando muito, aprendendo muito, né, com todos vocês, a gente tentar também, né, pegar clientes que você já tem, que já são clientes consolidados, entrar em contato, manter contato. Porque a gente sabe que se não tiver nesse primeiro momento, né, um trabalho, com certeza a gente vai ter, quando isso estiver amenizando, quando as coisas começarem a se firmar, né? Vou até citar um exemplo aqui nosso do escritório. Desculpa até te cortar, mas é meio que uma complementação do que você está falando, né? Nós, assim, nós fechamos durante essa pandemia 3 projetos, mas todos em via de planejamento, com prospecção já para a questão da obra. Algumas obras estão acontecendo por permissão de condomínios, mas com todos os cuidados, necessários, uso de máscara, álcool, até na orelha, tudo. Então, assim, a gente está conseguindo fazer de uma forma correta, né? Com muito cuidado. Mas outros foram paralisados e a gente sabe que eles vão estourar logo que tudo isso começar a firmar, desacelerar, por conta de um cliente que recebe aluguel e está com medo que o aluguel seja cortado, então não quer investir nesse momento. Então, né, tem muito isso. Então, se a gente também manter o contato com esse cliente cativo que você tem, enfim, que ele já está lá consolidado, de repente também há algo que possa acontecer, né, Haroldo, né, no meio de tudo isso, né? Sim, com certeza. Queria manter esse relacionamento e essa sobra que você tem, investir nesse relacionamento, né, Cris?
Uhum. oferecer alguma vantagem para esse cliente que você tem relacionamento. Isso é fundamental, né? Legal. Aí, vamos supor que você já tem, então, pago as dívidas de juros maior, você já tem o seu capital de giro, você já tem um investimento em marketing que está dando certo. Aí, vamos fazer de conta, né? Que está sobrando ainda dinheiro, né, Cris? Opa! Eu Uhum. investiria na melhoria da nossa entrega. Então você olha lá, caramba, será que aqui cabe, por exemplo, um método, né, de qualidade, que o meu serviço ou meu produto ele fique melhor? Caramba, então eu vou Uhum. investir aqui. Ah, a minha equipe, vou aproveitar essa quarentena que o meu pessoal está no home office, né? Será que não vale a pena eu pagar um curso EAD? Hoje está tão baratinho os cursos, né? Está muito acessível os cursos EAD. Pô, faz um É esforço verdade. ali. Agora que tá um ritmo menos acelerado, pô, vai lá afiar o machado, né? A gente fala isso. Pô, tem um momento que você tem que parar É, para afiar o machado para voltar melhor, né? Quando retorna. Então, exatamente. eu investiria então na qualidade do serviço, Cris, esse outro dinheiro que está sobrando aí. Eu sei que não é a Legal. realidade de todo mundo, né? Mas se fosse para escolher, seguiria essa ordem de investimento. Perfeito. E até, né, Haroldo, a gente que repensar também, às vezes, o negócio, né? Às vezes, até antes de acontecer tudo isso, não existia, né, às vezes, um tempo para tentar repensar, e às vezes é o tempo de você refletir, né? E de repente encontrar, não é nem alternativas, mas assim, é um produto né, não só com diferencial, tudo, mas assim, de repente até um produto novo aí, né? Eu acho que é algo. A gente tem que aproveitar esses momentos sempre para poder lapidar e evoluir com o produto ou com o serviço, né? A gente vê muitas pessoas, né? Olha o Hélio aqui, ó. O É isso Hélio que eu tá, vi tá aqui com a agora. gente. Tem tanta gente querida entrando, pessoal. Queria agradecer. É que às vezes é difícil, né? A gente conseguir falar e conseguir ver o pessoal. Super obrigado, viu? Por estar aqui com Eu a vi aqui, gente. ó. Passou aqui, é que eu não estou muito acostumado, viu, Cris? É que passa as letrinhas aqui muito Aham, rápido, né? O Ayrton Nascimento aham. aí, obrigado, Ayrton Nascimento. Sucesso para todos nós. O velho também, ó. Obrigado aí, Hélio. É. Né? É muito legal, A pô. A a Nancy, ó. A Nancy, Patidelli, a é Nancy, a muito Renata bom. Cris, ó, o Matheus. Ó, o Matheus está aqui com a gente, o filho do Hélio, olá. Ah, Aí, que que show. delícia, gente. Muito legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado Abra... mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Abração, viu, Matheus? Obrigado aí por acompanhar junto Abraço, com o seu pai aí. Olha que delícia. essa família é super unida, né? Logo, logo o Muito. Héctor vem aqui comigo fazer live também, vai aparecer aqui assim. Ah, Legal, muito legal. bom. A A Cris Reninha, olha a Reninha também, aqui a também, Reni, a Cris. Obrigado, viu, muito, gente, por estarem aqui com a gente. Muito bom. muito bom. Legal. Vamos naquele Então, ponto lá então do produto, né, Cris? isso, vamos lá. Tá, lançamento. Assim, pessoal, Isso. é bacana também, eu acho que, eu não vou entrar nessa questão, né, que tá todo mundo já sabendo do isolamento, de afastamento das pessoas, e que as tecnologias vieram para ficar, né, videoconferência, ensino à distância, tudo que é online hoje, e-commerce, tudo isso é a bola da vez. Então, acho Sim, que minha dica seria assim: isso que está acontecendo com a gente, muitas coisas vão se manter, mesmo depois da pandemia, né, Cris? Então, eu mesmo aqui na exatamente. Prospera, meu time de consultores, nós já percebemos assim, já desconfiávamos, Cris, que dava para fazer muita Uhum. coisa via videoconferência. Porém, o cliente ele Uhum. ainda pedia muito para a gente presencialmente estar com ele. Só que agora ele também entendeu que não precisa, né? A gente pode fazer tudo, a maioria das consultorias por videoconferência. Então, a gente vai voltar diferente depois disso. Então, o que eu Vai. quero dizer com isso? Acho que é a oportunidade, Cris, da empresa se digitalizar. Então, muita coisa do que eu faço hoje, que eu vou visitar o cliente, nossa, eu descobri umas ferramentas maravilhosas de acompanhar, de como se eu estivesse do lado ali da equipe do cliente, para poder atender ele super bem. E tem uma vantagem para os dois lados. Por exemplo, aqui meu time gastava muito tempo com deslocamento, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar das empresas. Uhum. E isso, querendo ou não, se a gente põe a ponta do lápis, encarece no fim, na ponta para o cliente. Então, quando eu entro com um Exatamente. discurso que existe um produto hoje da minha empresa que o custo é menor por não ter esse deslocamento, para o empresário é ótimo. Ele viu que não perde qualidade e ainda tem uma redução de custo, para ele virou um excelente negócio. Então, a minha dica é o seguinte: aproveitar esse momento então para fazer uma reflexão do seu modelo de negócio, verificar se as Uhum. tecnologias podem melhorar
para que ele lance um novo produto baseado nisso, sabe? Um EAD, Exatamente. é isso, as plataformas de colaboração, né? Então isso tudo é muito bacana. A única coisa assim que eu pediria uma ressalva é cuidado com altos valores de investimento, tá? Uhum. É uma experiência própria minha. Logo no começo da Prospera, eu investi muito dinheiro em marketing digital. E Tá. gastei, mas não conhecia muito bem as ferramentas. Então eu paguei muito caro para aprender. E eu acho que nesse momento a gente tem que usar com inteligência o nosso dinheiro, né, o nosso recurso. Então, assim, Exatamente. pede bastante referência, pergunta se o cara sabe o que ele está fazendo, se é a plataforma de EAD, vai lá, visita, navega, vê no Reclame Aqui se tem algum problema, sabe? Pesquisa bem antes, negocia, porque todo mundo está Sim. apertado, então eles têm uma margem ali para negociar com você. Então, acho que seria isso. E o mais importante, que acho que muitos que estão assistindo a gente já são empresários, empretecos, amigos nossos, eu acho que eu vou chover no Uhum. molhado, mas vale relembrar. Tentar sempre lembrar qual que é a principal necessidade e o benefício que você entrega para o seu cliente. E a partir daí desenhar um produto ou um serviço. Não faça da sua cabeça que aquilo vai ser bom para as pessoas. Pergunte para as pessoas se elas reconhecem um valor no que você está criando. E aí depois Sim. invista tempo e energia para desenvolver. Porque se for só da sua opinião, às vezes quando você lançar esse produto, talvez não tenha a mesma receptividade que você imaginava. E aí, trabalho e dinheiro perdido. Tá? Então, nunca se esqueça de Exatamente. É. lançar baseado. Pode falar, Cris. Muito legal, é. Porque assim, a gente tem que fazer esse diagnóstico e sempre estar com os ouvidos abertos, né, para trabalhar o nosso produto ou o nosso serviço, né? E uma coisa assim, até pessoal, assim, é propaganda, mas não é, e não é ao mesmo tempo. Eu fiz o curso de vendas do Haroldo, ele tem um curso muito bacana, que é B2B, né, Haroldo, para clientes corporativos, e foi muito interessante ter feito esse curso, porque assim, por mais que a gente tenha um bom relacionamento, sabe explicar bem o nosso, às vezes o nosso tipo de serviço para o cliente, é, é você também se condicionar a ouvir o seu cliente e não só estar condicionado a explicar, né? A gente às vezes fica com até uma certa ansiedade para poder contar tudo, explicar, até porque que eu falo isso sob o ponto de vista da arquitetura, que existem muitos pontos, né? Várias questões. E quando você vê, o cliente está olhando para você com aquela cara, não está entendendo nada, e você jogou um caminhão de informação em cima dele, né? E quando você aprende a escutar, entender, e aquelas informações vão entrando no seu ouvido até com uma dose homeopática, você também vai liberando com uma dose homeopática as informações de acordo com não vou dizer capacidade, mas disponibilidade dele, de acordo com o perfil do teu cliente. E isso faz você gerar um processo de venda, né? Isso foi um diferencial para mim muito grande que eu tive no teu curso, Haroldo, que me ajudou até nesses fechamentos de projeto que nós fizemos. Tudo reuniões online. Depois eu até preciso te contar depois diretamente, assim. Mas foi muito bacana. Teve um dia que acabou a reunião, meu cliente bateu palma, porque agora ele é meu cliente, bateu palma. Ele falou, nossa, nunca tive uma explicação assim, né? Eu falando, nossa, que legal, né? Então é muito isso, sabe? É a comunicação, né? É o lapidar, é o evoluir. E assim, tudo, né? Acho que é todo esse complexo que a gente está falando, desde a análise financeira, é você adquirir, né, você ter na tua mão o que a tua empresa é de verdade, né? E aí você vai, aquela nuvem de fumaça sai da tua frente e você consegue realmente conduzir, né? Então é realmente conhecer a empresa de verdade, né? Eu acho que isso faz com que as coisas melhorem em todos os aspectos. E até complementando a questão do marketing digital, eu vi que o Hélio fez até um comentário aqui, eu já vou ler, Hélio. Eu também eu tive um período, né, que eu investi uma empresa que eu gostei bastante, que inclusive fez a marca do nosso escritório, mas assim, o único ponto de vista que eu tive a respeito disso, e eu via muitos colegas falando, é que assim, às vezes a empresa ela também precisa entender realmente a alma da tua empresa para poder fazer as publicações, para poder enxergar. Então é necessário você ter um contato muito próximo e saber muito bem aquilo que você vai publicar. Por isso que muitos aconselham, né, quando você vai fazer, né, o seu marketing digital, se você conseguir fazer, se você tivesse capacidade, enfim, até de fazer cursos e tudo mais,
você alimentar é muito interessante, porque hoje a empresa ela está muito próxima da pessoa, né? E você consegue transparecer isso. Então, acho que é muito importante a pessoa também estar muito próximo da empresa que você contrata para poder opinar e tá tudo muito juntinho, assim, para a empresa poder transparecer o seu perfil. Acho que isso é essencial. Falando uma experiência pessoal minha, né, na verdade. Eu concordo, Cris. É isso mesmo. Ter essa É, ligação com a empresa que está te ajudando a desenvolver isso. Perfeito. O é, Hélio comentou aqui, né, Hélio? Quer ver? Você quer ler aí, vamos Cris? lá? Pode ser. Deixa eu voltar aqui. Vai Ó. lá. Para marketing digital, quando você não conhece, não consegue. Quando você não conhece, não consegue. Tem que cobrar o consultor. É exatamente, né? Não precisamos ser expert, mas precisamos ter pelo menos as noções básicas. Sim, é É isso aí, verdade, né, Hélio. Hélio? Assertividade. É isso aí. Para poder cobrar, né? Entender um pouquinho para poder cobrar as pessoas, né? Ver se está sendo um Exatamente. serviço bem feito. Exatamente. E a gente consegue perceber, né, se aquelas, tudo aquilo que é publicado reflete a alma da tua empresa, né? Por isso que é importante, né, você ter muito bem a questão da persona, né, do teu público-alvo, daquilo que a empresa quer fazer, um nicho de mercado, para você poder projetar no marketing, enfim, poder explicar tudo isso, né? Que Exato. legal. E, São e peças de aí, quebrar-cabeça. e aí é só complementando aí, juntando essas duas áreas, Cris. Às vezes o empresário ele também tem que destinar uma verba na precificação dele de quanto que ele vai reservar para a área de marketing, né? Não só marketing, Uhum, mas com a melhoria da estrutura da empresa, em tecnologia. Então ele tem que ter aquelas caixinhas, né? Do dinheiro, do que ele vai. E aí um erro muito comum, Cris, que eu vejo, é assim, o empresário, na ânsia de fechar negócio, ele acaba cobrando um valor muito, mas muito apertado, que às vezes não tem aham, como ele reinvestir na própria empresa. Ah, Haroldo, mas se eu aumentar muito, eu não consigo vender, tá? Mas aí, uma sugestão é tentar enxergar um meio termo, que ele não fique tão abaixo para que não consiga reinvestir, mas não tão alto uhum, que ele perca todas as vendas. Tem que ficar ali no meio, né, Cris? Porque também é assim, exa- pessoal, sejamos sinceros, se você tem uma empresa que você sobrevive e não tem uma perspectiva de investir nela para crescer, eu acho que fica muito fragilizada uma estrutura de uma empresa desse tipo. E aí, por exemplo, a gente exatamente. é uma tristeza, mas é a realidade. Tantas empresas que a gente viu que não estava preparada para enfrentar uma crise e passar 3 meses sem gerar caixa, não estão aguentando. Estão fechando aí no primeiro ou no Sim, segundo mês. Agora, aquelas que tinham um pouco mais de estrutura, um planejamento, uma reserva, um fôlego, né, por N fatores, ela conseguiu, ela vai passar essa fase difícil, sabe, Cris? Mas ela só conseguiu isso exatamente. porque na hora que ela fechou o negócio, a margem dela permitia a geração de capital de giro próprio, sem precisar de banco, ela tinha uma reserva para uma crise como essa, sabe? Tanto como ela como Sim, empresa, como pessoa física, né? Aí envolve as duas personagens ali. exatamente. Essa questão, né, de precificação, né, que você comentou, eu acho também importantíssimo. E não, né, não é uma questão de você, que nem você falou, colocar um valor médio que seja, lógico, competitivo para o mercado, mas que a questão de desconto, ela já possa ou ser pensada, ou até já ser, isso ser muito claro para o cliente, como é que é até calculado esse valor, explicando o porquê não. E sim, né, voltando na questão da comunicação com o cliente, explicando, falando, olha, o meu trabalho ele contempla isso, explicando muito bem, passando toda aquela informação para o cliente, que ele vai entender da onde saiu aquele valor, né? Então, assim, você poder passar daquilo, tudo que você tem de conhecimento para a mentalidade do teu cliente é essencial, né? E isso que eu acho que é o segredo, né, da venda para a gente poder consolidar, né, os negócios e até ter o processo tranquilo, para que o cliente não tenha surpresas, né, no decorrer de todo esse processo, né, dependendo do... Eu falo muito pelo ponto de vista de prestação de serviço, não só pelo produto. Mas tem produtos que realmente, né, você também tem que fazer uma explanação muito detalhada para que a pessoa entenda aquilo que ela está adquirindo, né?
E aí sim Sim, ela vai valorizar aquilo que você está cobrando. Falou, nossa, não, então pera um pouquinho, esse valor está super justo. Né? E às vezes você não fecha porque realmente a pessoa não tem condição, mas não porque ela não tenha valorizado o teu trabalho. Ela pode te indicar, pode te, num próximo momento, te contratar, mas ela sempre vai ter na mente que aquela pessoa é uma pessoa adequada para ser contratada, né? sim, sim. E Muito legal. aproveitando, Cris, uma outra dica dessa Hum, área financeira, né? Para quem você for vender, tá todo mundo tentando vender algo hoje por causa desses problemas, né? Mas tem que tomar cuidado com a análise de crédito, Cris. Então, se a pessoa não hum, tem, ela contratar, né, uma instituição que analisa crédito para ver se a pessoa é uma boa pagadora. Se for possível, fazer a cobrança com cartão de crédito, porque a inadimplência, né, apesar de você pagar uma taxa, tira diretamente do seu lucro essa taxa, você acaba uhum. garantindo aí a questão de receber esse valor, né? Seja ele à vista ou Sim, parcelado. exatamente. Então, assim, são algumas medidas, né, que a gente está tomando aí em vários clientes nossos, de tentar ou fazer por cartão de crédito ou fazer minuciosamente uma análise de crédito. Por que isso? O pior de não vender é vender e não receber, Cris. Porque aí exigiu insumos, se você for uma fábrica ou tem um produto que você comprou, ou se você for um empresário de serviço, são as horas suas dedicadas ao projeto que você perdeu. Né? Poderia estar fazendo outra coisa Exatamente. e remunerando a empresa, mas você investiu naquela empresa que não pôde te pagar. Então, assim, eu particularmente recomendo muito que, se não houver condições de pagamento, então é melhor não vender. É melhor É, declinar, sabe? Então, muito cuidado nisso exatamente. também, na parte financeira, nos recebimentos, tá bom? Legal, perfeito. Vamos ler aqui uma dúvida. Peraí, acho que vamos lá, peraí, não depreciar seu valor por conta da concorrência, o Estevão Venezani falou. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui, peraí. Ah, o Aí Claudinei, o ó, obrigado, Hélio, Claudinei. Ah, o opa, Dalton também, legal, Sônia. Obrigado, pessoal. Obrigado legal. pela presença. Desculpa, o Haroldo escreveu aqui, ó. Haroldo, talvez a empresa não comece com toda essa estrutura, mas deve ter um plano de crescimento estrutural para assim atingir um novo patamar. Caso contrário, continuará apenas sobrevivendo. É verdade, né? Sim. Ô, Realmente. Hélio, vou aproveitar o gancho aí e comentar isso, né? A Prospera começou com eu operando. Eu comecei sozinho, né? Numa sala ali Legal. de, acho que era 2 por 3 dá 6 metros quadrados, né? Só cabia uma mesa só, viu, Cris? A sala que a gente tinha lá na Vila Mariana, quando a gente começou. É E, Hélio, mesmo? Que legal. bem sozinho, aí depois veio a Rita, minha sócia, depois de 2 anos veio a minha esposa, que é minha sócia também na Prospera, né? E, Hélio, eu Legal. vou comentar uma coisa com vocês. Quando a gente começa sozinho, é a melhor oportunidade de a gente criar capital. Sabe por quê, Cris? A nossa estrutura é muito Uhum. enxuta, em todos os aspectos. Então, tudo que o cara trabalha sozinho, ele tem condições de se programar para retirar uma Uhum. parte para a família, para a sobrevivência dele, e a outra parte em investir. Então, por exemplo, com essa estrutura, você consegue se capitalizar e criar uma estrutura. É diferente Sim. agora, por exemplo, depois desses anos, tem muitos consultores que dependem da Prospera, tem ali uns investimentos que a gente já fez, que tem que pagar, tem que continuar, né, honrando os compromissos que a gente já assumiu de contratos. Então, assim, hoje a minha preocupação e a minha reserva de caixa é menor de quando eu comecei, porque os compromissos hoje com essa estrutura é muito maior. Então, talvez Entendi. ali no comecinho é o momento dele ter esse pensamento de querer fazer uma reserva para estruturar melhor a empresa dele, sabe? Então, acho que Sim. ajuda bastante aí para ela virar uma empresa de verdade e não um autônomo, né? Não, nada contra o autônomo, mas eu acho que assim, a gente cria uma empresa para dar lucro e para ela crescer, né, Cris? Pelo menos no meu modo de se pensar. Exatamente. E para acontecer Exatamente. isso, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que avançar, né, para ser um negócio, uma empresa, né? Até porque, Exatamente. Cris, é assim, né? Eu não tenho cabelo branco porque eu sou descendente japonês, mas uma Eu hora tô cheio. é descendente de italiano. A minha esposa também é descendente Mas italiana. não é? É. Mas o que eu quero dizer é assim, uma hora nós vamos cansar, uma hora a gente, sabe, não vamos continuar É. executando. E eu quero assim, por exemplo, deixar uma empresa, deixar o que a gente chama muito de legado, né? Eu quero que ela prospere e continue. Só que para ela continuar, ela Exatamente. tem que ser independente de mim. Então, por isso que essa estrutura é importante, para a gente fazer uma empresa sólida, sustentável, que ela permaneça, mesmo se eu não estiver operando nela, executando, sabe? Sim, Essa é a ideia. exatamente.
Obrigado aí pelo Isso gancho, até, viu, Hélio? nossa, perfeito. E isso, assim, até é uma situação que a gente, né, eu vivo, na verdade, eu junto com o Francisco, a gente está há um tempo querendo saltar realmente do operacional totalmente, né, porque a gente, né, a gente é uma empresa, né, de porte pequeno, mas que a gente trabalha realmente no operacional. E realmente, eu acho que a gente às vezes acha que somos só nós, mas não. Isso é legal colocar aqui na live, né? Isso acho que, não vou dizer que é o maior desafio de uma empresa, mas é um dos maiores desafios. Você passar do operacional para o patamar de coordenação exclusivamente, né? E para isso a gente precisa ir criando esse capital e ter uma estrutura o mais enxuta possível, né? Sim, Cris, sim, sim. E aí, eu vou comentar uma coisa para vocês que é muito bacana. Em Uhum, 2003, 2004, eu era sozinho uhum, autônomo, né, Cris? Eu tinha uma grande conta de uma empresa bem, bem grande, né? E ele me falou uma coisa, que eu pedi um conselho para ele. Pô, você tem uma empresa com 400 funcionários, né? E eu falando direto com o dono. Como é que você faz isso? sim. Aí ele falou uma coisa para mim que nunca sai da minha cabeça, Cris. Sabe o que ele falou? Haroldo, É, você vai ter que abrir mão do que você ganha para começar a estruturar a sua empresa. Porque se você continuar querendo ganhar tudo isso que a sua empresa gera de receita para você, e você não abrir mão, você não vai estruturar para sua empresa crescer. Então aí que eu entendi, Cris, que aí aquele prolabore aham. gordo que às vezes vem para nós, a gente tem que reverter uma parte para poder investir na empresa, senão ela não cresce, Ela não né? cresce. De pouquinho em Exatamente, pouquinho, né? de pouquinho em pouquinho. Puxa, que dica legal, Haroldo. É muito legal a gente escutar isso, né? Para ter essa. Enfim, desmistificar um pouco. Às vezes as pessoas têm receio de falar, vergonha, tudo, mas não é. É a fase que cada empresa passa, todo mundo passa por isso, para poder se alavancar e poder ter a estrutura, né? Que quando a empresa exige e quando é objetivo, né, do dono do negócio, né? É Ai, que isso aí. bacana. Ó, Deixa eu ver ó aqui que se eu tô. legal. Eu esqueci. Oi, Carol, diga. obrigado, Carol. A Carol entrou aqui, a da Zapa. O Anselmo da Pito de Oi, Mestre, Claudinei aqui ó, de novo. Uau, oi, Fabrício, Anselmo, que amigo meu de legal. Sorocaba, obrigado pela presença. Tem algumas perguntas aí, Cris, ó, do Vamos Anselmo da lá. Pito de Mestre e da Priscila também. Você Peraí. manda pra gente aí? Nossa, Vamos do lá. Anselmo fugiu pra mim. Peraí, deixa eu achar. Espera que É. travou minha tela. Peraí, só um segundinho. Ah, na sua visão, hoje os grandes. Oh, caramba, peraí, desculpa. Aqui. Na sua visão, hoje os grandes irão sofrer mais? O que você acha, Haroldo? Ô, Anselmo, essa pergunta aí, assim, se fosse a Oi, comunicação, aquela de telefonia, eles estão Aham. chorando demais. Estão chorando porque eles estão quebrados e só piorou. Agora, se for a Magazine Luiza, que falou que tem 2 anos de caixa, que eles não precisam, né? Eles têm caixa para sobreviver 2 anos. É uma situação privilegiada, né? Então, assim, Nossa. Anselmo, tanto as grandes, né, quanto nós pequenos, acho que a gente está, como se diz, na mesma tempestade, mas em situações diferentes, né? Então, eu escutei essa frase aí, Sim. só não lembro quem fez, quem escreveu, mas é a realidade. Então, assim, eu acho que tem grande sofrendo e tem grande rindo à toa. Tem pequeno sofrendo e tem pequeno que está nadando de braçada de tanta alegria, né? Então, assim, acho que tem as duas situações. Agora, uma coisa que é legal, Anselmo, só para comentar, as que estão numa situação boa são empresas que fizeram a lição de casa delas há 4 ou 5 anos atrás. Hoje, a situação de elas passarem por uma pandemia, uma quarentena, como as que a gente está enxergando hoje, é porque os gestores, o dono, fez uma empresa feita para durar, sabe? Foi feita para enfrentar a crise. Mas não agora, não é desde março. O cara se preparou em 2015 para o que ele está enfrentando hoje, sabe? Mas isso é legal, Legal. Cris. Só uma dica. Tudo que a gente está apanhando, sofrendo, os empresários estão, sabe, triste com o negócio por causa da situação, eu acho que tem que levar um aprendizado de como ele vai a trabalhar a empresa dele nos próximos anos, sabe? Aquela reserva de Sim. capital, aquele investimento que é inseguro, que ele não vai ficar dando tiro para todo lado, sabe? Vai ser um ensinamento incrível. Eu tenho certeza que sairão assim empresários, sabe, com uma outra cabeça depois de tudo isso, Cris. Vai ser maravilhoso trabalhar. Vai ser uma delícia, vai ser muito bom. Exatamente.
Que nem no. Agora, até falando um pouco aqui, quando você falou isso do curso do Empretec, né? Que foi, né, foi feito depois da Segunda Guerra, que foi a depressão, né? E trouxe empresários, né, maravilhosos, né? Que fazem parte da história. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né? E aí, agora me veio uma pergunta rapidinha aqui, você pode me responder rapidamente, Haroldo. O que você aconselha, de repente, para um... Acho que vamos falar aqui, né, de empresários pequenos. O quanto que a gente tem que ter de caixa aí para uma sobrevivência? Você acha que um ano para poder aguentar um tranco que nem esse, por exemplo, né? Aqui a gente fala de um ano de caixa para poder dar... É uma meta, né? Vamos dizer assim. Você vai dar risada agora, Cris. Mas olha só. A gente Fala atendeu aí. já centenas de empresas, né? Eu só não vou falar e eu espero que não tenha nenhum cliente da Prospera assistindo aqui, tá? Mas é assim, Tá. Cris, a operação do empresário brasileiro é o mês seguinte. Ele tem caixa para aguentar um mês, Cris. Impressionante isso. As mais estruturadas talvez tenham aí 3. Aquelas, eu não estou falando aquelas que é SA, que tem ações na bolsa, não são essas, tá? Estou falando aquelas empresas que a gente está acostumado a lidar. Então ele não tem assim caixa assim antes da pandemia. Agora que a gente está apanhando e já se passaram 3 meses e tem alguns negócios que vão retomar a normalidade, talvez em dezembro ou em fevereiro do ano que vem. Então agora o empresário está entendendo essa questão de sobrevivência, tá? Sim. Se nós fôssemos alemães ou japoneses, teríamos 1 ano, 2 anos reservados. Mas, como a gente é um bom brasileiro, Cris, a gente teria para o mês que vem, sabe? Então, assim, frente a esse aprendizado que a pandemia trouxe, eu acho que uma reserva de 6 meses para a gente pensar, para começar a trabalhar isso, vai ser bom. Porque lá na frente, se um dia acontecer isso de novo, talvez os empresários que estão vivenciando isso hoje já tenham esse oxigênio, essa reserva adicional, tá? Perfeito, legal. Um degrau para se subir, para pensar como meta, né, Haroldo? Assim, vamos dizer, nada muito radical, mas que vai esticando, né, ao longo dos anos, né, por essa visão, né, na cabeça para poder seguir, né? Ah, é muito legal, nossa. É muito legal. Diga. Eu vou conversar uma coisa muito engraçada, hein? Espero que não tenha ninguém de casa assistindo, porque senão depois vão ficar tirando sarro de mim. Eu costumo fazer conta, Cris, no box do banheiro ali, quando fica meio embaçado, eu escrevo o número, né? E você não sabe. Quando começou lá em março a pandemia, eu lembro até hoje, eu falei assim, caramba, se eu tivesse feito para 12 meses a reserva das despesas fixas da Prospera, quanto que eu tinha que ter guardado por mês? Então, eu já estava rabiscando, sabe? Então, assim, é legal agora o empresário refletir qual que é o custo fixo dele hoje, multiplicar por 6 e quanto que ele vai reservar, seja 10 ou 12% dessa quantia, para ele poder economizar nos próximos 3 anos para ter reserva de 1 ano. Exemplo, tá? Mas é legal ele já ter esse número, né? Na Prospera eu já tenho esse número. Eu já tenho ali a caixinha lá de provisionamento, que eu quero ter um recurso para 12 meses, para nunca mais ter que passar por isso que a gente está passando. Com certeza, não, com certeza. E vai passar e a gente vai estar cada vez, vamos dizer, melhores empresários, né? Aprendendo mesmo. Né? É assim que a gente aprende, né? De uma certa forma é assim, né? Puxa, quanta dica legal, Haroldo. Super obrigado. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Deu uma travada aqui, ó. Grande Haroldo, Zapa Contabilidade, excelente consultor e parceiro. Que bacana. Olha, a Neide tá aqui. O Anselmo. Haroldo foi um dos meus mentores de 2013. Sou muito grato à pessoa e profissionalismo seu. Poxa, que bacana. Ó, a minha sócia, a Beth, também está me prestigiando aí. Ó, que legal. Olá, bem-vinda, Beth. A Neide também entrou aqui. A Neide também, Obrigado, obrigado. Neide. Cervejaria Zurafa, é isso que fala? Olha só, o Hélio está fazendo uma perguntinha para a gente aqui, ó. Haroldo e Cris, como vocês enxergam a força de um grupo nesse momento? Quer falar primeiro, Haroldo? Esse Hélio é danadinho. Pode eu comunicar, pode reforçar. Você dá pergunta. É muito bom. Hélio, é muito bom isso, cara. Eu acho o seguinte, um grupo, eu tenho aí uma alegria muito grande, né? De 2 grupos aí de empretecos aí que eu faço parte, e é muito bom escutar. Vocês acham que eu também não choro as pitangas? Tem uns empretecos meus amigos aí que sabem que às vezes dá problema aqui na Prospera, eu choro as pitangas com eles, né?
Então é muito bom, Hélio, poder compartilhar, porque o empresário ele é muito solitário, né? Quem está assistindo a gente aqui e tem empresa sabe disso. Às vezes a família não entende, né? Seja um tio, um primo, os nossos pais, né? Meus pais nunca entenderam muito bem essa minha vontade de empreender, né? Achavam sempre que era melhor arrumar emprego numa multinacional japonesa e ficar até o finalzinho do meu tempo, né? Mas Fazer enfim, carreira, né? isso, então assim, é muito solitário. E quando a gente tem um grupo, como o Hélio falou, a gente Uhum. compartilha todas essas alegrias e tristezas e o que a gente aprende é um absurdo, né? Então, todos esses anos que eu pude falar com mais de mil empretecos aí, um pouquinho com cada um, foi um Uhum. pouquinho nas conversas, eu pude contribuir, mas eu tenho certeza que eles contribuíram muito mais comigo do que eu com eles. Então, eu tenho muito que agradecer esses grupos de empresários, tanto do BNI, do Rotary, ali da FEComércio, da Associação Comercial de São Paulo. São grupos Uhum. que eu participei em algum momento da minha vida ou que continuo participando, que sempre nos ajudou. Então, Hélio, respondendo aí depois de tudo isso, eu acho que o grupo ele é essencial para a gente enfrentar os problemas, tá? E também comemorar na hora que a gente passar por tudo isso. Então, o grupo é fundamental. Com certeza, com certeza. E olha, Hélio, eu vou falar para todos vocês aqui. Eu fiz o Empretec em 2015, foi um divisor de águas para mim, sim, mas foi um segundo divisor de águas ter conhecido o Grupo Teco. E é o que a gente, assim, falo, o Hélio sabe, o Haroldo sabe também, o nosso produto é um produto de valor agregado alto. A gente conseguiu ter a oportunidade de mostrar um pouco dos nossos trabalhos, né, das pessoas entenderem, mas é a força, não é a questão da gente mostrar só nosso trabalho, é a questão da gente poder oferecer e poder receber conhecimento, experiência. E isso fortalece, né? Conhecer outros empresários, né? Quando tem as palestras, assim, que são agregadoras demais, fazem a gente pensar fora da caixinha. E o que o empresário tem, essa questão, né, do desafio diário, de ter que pensar realmente fora da caixinha, né? Essas coisas que você mesmo comentou, né, Haroldo, da gente lapidar o nosso negócio. Então, esses encontros, eles propiciam esse crescimento nosso. Então, realmente é uma força sempre, é uma força. Resumindo assim, é uma força. E também só tenho a agradecer. De verdade mesmo. Muito E bom, muito contem, bom. conte com a gente também, todos, né? Todos que estão aqui podem contar com a gente. Obrigada por tudo também, Hélio. Né? Muito bom. É Sandra, isso aí. obrigado aí pela presença. Sandra, além de eu ser cliente dela, né, a contabilidade da Prospera é feita com a Sandra da Zapa Contabilidade. Obrigado aí pela presença. Ó, a Rita, minha Que sócia, entrou bacana, também, obrigada. Cris. Ó, que legal. A Oh, Rita, oi, a sócia da Rita, tudo bem? Prospera. Que bacana. Ah, gente, olha, muito bem-vindos. A Carol fez um comentário, sempre aprendo muito com vocês. Ah, Carol, a gente também, eu e Carol somos colegas, a gente tem feito uma parceria muito legal, sempre unidas, enfim, muito bacana. A Reni fez um comentário aqui, deixa eu colocar. Uhum. Para quem está pensando em abrir um negócio e ainda está trabalhando, eu recomendo guardar 3 anos dos seus custos fixos, mas a maioria não faz isso. Realmente, né, pela perspectiva que o Haroldo apontou aqui para a gente, realmente, né, praticamente não existem pessoas que fazem isso. Mas algo, né, a se pensar e a gente né, esticar esses prazos porque a gente consegue chegar lá, né? Aos pouquinhos consegue, não é de uma hora para outra, não é que você vai surgir um super trabalho e você vai ficar rico da noite para o dia, né? Tem muitas pessoas que esperam essa oportunidade, mas não é por aí. Aí que às vezes não, o processo vai se adiando, né, Haroldo? Sim, sim. Não tem assim, cortar caminho, né? Para quem empreende, sabe muito bem disso, que é um aprendizado, quebrar muita pedra, até a gente conseguir o sucesso, né? Tornar a empresa próspera, né, Cris? Não é fácil, não. Mas não é É impossível. verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui no nosso roteiro se a gente tem mais alguma consideração para a gente fazer. A gente acho que falou tudo. E, assim, é que nem você comentou aqui comigo, né, Aroda, te falou, né? E se a pessoa não tem nada de dinheiro, nada. Eu acho que, assim, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa é analisar realmente os custos, né? Eu acho que é a primeira questão. Você colocaria mais algum ponto? O que você acha? Queria saber a sua opinião.
Eu acho que a parte financeira, Cris, tem uma coisa muito bacana também, como dica, né, para quem estiver tocando. Uhum, Eu acho que no primeiro ponto a gente olhou o que está acontecendo e o passado da empresa, mas é interessante ela projetar o futuro. Então, sim. assim, ela tentar começar a pensar do ponto de vista financeiro, de como é que ela vai criar produtos e serviços para gerar receita, aonde ela pode melhorar a questão de custos. E de verdade, pessoal, sempre dá para reduzir custos numa empresa. Sempre, sempre. Sempre você vai ter Uhum, algo que você consegue reduzir. Vou dar um exemplo para vocês bem bobo, mas para vocês entenderem como é que a gente enxerga isso. Por uhum, exemplo, cada contrato que eu fazia na Prospera, eu pagava R$ 5,80, R$ 6 para reconhecer aham, uma assinatura, Cris. Então são 4 assinaturas, porque é o contratante, o contratado e 2 testemunhas. Então são uhum, R$ 24, certo? De custo só para um contrato. E hoje certo. você tem ferramentas online que você faz a assinatura digital, tem a mesma validade que do cartório e você gasta nada. Até 10 Olha, contratos por mês você não gasta nada. Então o que eu quero dizer para o empresário é assim, reveja tudo que você gasta, busque. Né? Boleto, Cris, eu pagava num banco que eu não vou falar o nome, né? Um banco gigante que teve recorde de lucro ano ah, passado. Então ele me aham, cobrava R$ 6 para emitir um boleto. Olha isso. E nossa, aí hoje em bancos digitais eu pago R$ 1,89 para emitir um boleto para um cliente da Prospera. Então o que eu quero dizer é assim, uhum, sempre pessoal, dá para reduzir custos. Sabe por quê? Porque sempre vai existir uma empresa que quer oferecer mais benefícios com um custo menor. Seja para a empresa ou para o uhum, consumidor. Então, basta o empresário sair ali do escritório, da cadeira dele, da frente do computador e buscar novos fornecedores, novas formas de fazer negócio para reduzir esse custo. Então, financeiro, legal, pessoal, sempre está revisando o que você gasta para poder reduzir isso. Por quê? Quanto mais você reduz, mais o seu preço na ponta fica competitivo, ou se o mercado te permite manter o preço, a sua margem de lucro aumenta. E é aí que faz a sua empresa legal, crescer. Tá? Então, é muito legal. importante, né? E principalmente, Cris, uma dureza, falar isso para quem é criativo, para quem gosta de conversar, se relacionar, para quem gosta de produzir, criar, né, o produto, para ele é muito difícil enxergar o financeiro. Então eu sei que é um esforço danado para ele, mas é essencial. E eu digo muito que o Sim. empresário ele tem que conhecer muito, né, da sua área de atuação no seu mercado e um pouco das outras áreas para que ele cresça sustentavelmente, Cris. Então, gostando ou não, vai ter que encarar. Tem que encarar. É o que você falou há pouco, né? Pelo menos saber o básico para você, de repente, se dedicar naquilo que você tem talento, mas você poder, de repente, contratar, né? A poder contratar uma empresa, mas você tem que saber, pelo menos, fazer o básico. Vou falar aqui rapidinho uma situação minha do Francisco, né? Que a partir de 2015 nós unimos os nossos nomes e fizemos Amador Arquitetura. Mas antes desse ano, né, de 2015, eu era titular e trabalhava sozinha. É, quando nós nos unimos, o Francisco ficou responsável pela parte de projeto e obra e a parte de criação. E eu, né, como eu já carregava um pouco mais de experiência e gosto dessa área, comecei a me dedicar à parte do marketing, à parte do administrativo e tenho me aperfeiçoado todos esses anos, né? É algo que eu venho aprendendo porque eu tenho participação nos projetos também. Mas é algo que esse ano aqui eu já praticamente larguei e falo, você decide coisas pontuais que eu auxilio ele. E ele fica também sabendo de coisas que eu desenvolvo. Mas essa é a tendência da empresa mesmo, né? É as pessoas ficarem realmente especialistas naquele ponto e poderem trabalhar da melhor forma possível. Que nem você falou, sair de trás da cadeira e procurar o melhor, o melhor. Quanto mais conhecimento nesse sentido, mais a gente consegue crescer com a empresa, né? Perfeito. Bacana. Cris, deixa eu só ver, eu li aqui um comentário da cervejaria Claro. Zurafa, né? Ela escreveu Uhum. assim, ó, Cris, minha empresa tem 2 Hum. anos, tinha caixa para 3 meses. Estou sofrendo, se não fosse o FAMP, teria quebrado. Se ela estiver ainda assistindo, né? Realmente é um privilégio você ter tido Ah, esses 3 meses de caixa, né? E acabou aí se esgotando aí com a quarentena. Só que aí só toma um sim. pouquinho de cuidado com o FAMP, né? Não sei se você já contratou, mas os juros estão juros não tão caro como os bancos privados, mas também ainda não é um juro subsidiado pelo governo, tá? Se não me engano, para a pequena Aham. empresa está 1,19, para a microempresa está 1,59. Não é um juros bom, tá bom? Então só um toque aí se ela estiver
escutando a gente, vale a pena revisar e tentar dar entrada no BNDES, tá bom? Se você precisar, tem